pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial do RP TOTUS Moda. Nesse vídeo, vamos aprender sobre alterar situação do cadastro de pessoa baseado em grau de liberação, ok? Obrigado e até a próxima. Olá, pessoal. Nesse vídeo, vamos aprender sobre alterar situação por grau de liberação, tá? E um detalhe, se a empresa for utilizar por grau de liberação, configura-se um parâmetro que eu vou passar para vocês, e aí ele fica como foco principal o componente respectivo a isso. Não quer dizer que no vídeo anterior, como vimos lá o PSTM027, você não consiga fazer manutenção, mas o ideal é o quê? Se eu estou utilizando, se eu configurei um parâmetro por grau, que eu use o componente por grau de liberação, ok? Assim que eu acessar o menu TOTUS Moda, eu posso digitar aqui ó, o componente ADMFM013, é um componente de parâmetro corporativo, tá? Posso pesquisar o parâmetro, ó, TP_desbloqueio cliente, ele vem como default para não utilizar esse processo e eu vou configurar como 1 e salvar, ok? Pronto. O outro parâmetro é o ADM-FM014, tá? Esse parâmetro está relacionado àquela parte para zerar limite, conforme a gente viu no vídeo anterior, tá? Então, se eu clicar aqui e pesquisar, vou colocar aqui a Shift 8, zera limite e F4. Então, ele me listou, ele já vem, acabei de configurar aqui como 1, né? Ou seja, para quando eu for ativar esse cadastro, ele zerar o limite de crédito daquele cliente, tá? Por padrão, ele vem para não utilizar. E aí depende de empresa para empresa. O cliente está bloqueado, eu quero ativar ele novamente. Eu não quero que mexa com limite. Beleza, é só não configurar esse parâmetro. Eu quero que zere. Eu venho e configuro o parâmetro com o valor 1, ok? Outra informação importante. Aqui dentro do menu TOTUS Moda, tá? Eu vou vir aqui em Pessoa, Manutenção. Só para vocês visualizarem, o componente que a gente viu no vídeo anterior, que é o PSTM027, ele habilita quando aquele parâmetro para utilizar o desbloqueio por grau, a parte aqui de situação. Não quer dizer que eu não posso vir aqui e alterar, colocar o motivo e salvar, ele vai executar. Mas se eu estou utilizando por grau, o ideal é que eu use a opção que eu vou passar na sequência, o componente por grau, ok? Então, se eu acessar por aqui e clicar na situação, ele vai me abrir exatamente a telinha de grau de liberação, ok? Se eu acessar pelo componente que a gente viu no vídeo anterior, que é o PES-FP010, alteração de lote, ele já me dá a mensagem para utilizar pelo processo de grau de liberação, tá bom? Então, por isso é que eu falei no início. Se for utilizar por grau de liberação, utilize só por ele, tá? Antes da utilização do processo em si, eu venho aqui dentro de manutenção, dentro da pessoa, e eu sou obrigado a cadastrar os graus de liberação, o grau de liberação, né? Então, eu venho aqui no PES FMs 120, manutenção de usuário barra liberação. Aqui eu já tenho cadastrado alguns, tá? Com seus percentuais, vou só alterar aqui. Então, essa configuração é por empresa, tá? Então, se eu vir aqui colocar empresa, vou pesquisar um cadastro aqui de um usuário e vou colocar o percentual para ele e salvar com F3 ou clicar aqui no disquete, beleza? Então, a partir dessa configuração realizada, eu posso vir aqui em processo, componente PESFP057, ele está meio aqui embaixo, aqui, ó, PESFP057, bloqueio barra desbloqueio de cliente por grau de liberação, tá? Se eu executar pelo formato manual, ele não me grava aqui qual o grau que foi efetuado o bloqueio, tá? Então, por isso que eu falei, se for utilizar por grau de liberação, tanto o bloqueio como o desbloqueio, realizar por esse processo, configurando o parâmetro que eu passei no início, tá? Então, vou vir aqui, clicar aqui no cliente, vou digitar aqui um cliente, ou posso pesquisar, tá? Vou confirmar e F4. Então, esse cliente ele está ativo, não tem grau ainda de bloqueio nem de liberação. Vou marcar. Aqui ele me mostra o meu usuário e qual o grau que está liberado a ele. Vou vir aqui e falar, eu quero bloquear. Tá? Posso descrever como posso clicar e buscar aqui o motivo e executar. Se eu consultar novamente com F4,
ele já me gravou aqui o grau de bloqueio em 100%. Ou seja, para que esse cliente se torne ativo novamente, o grau de liberação precisa ser 100% também. Então, o ideal é quem bloqueia não libera, tá? Apesar que na configuração ela não tem essa distinção. Se eu for marcar aqui e ativar, o sistema ele vai me permitir, tá? Porque desse cliente eu ainda não realizei nenhum tipo de bloqueio, tá? Se eu realizei já um tipo de bloqueio ou até mesmo liberação desse cadastro, ele me avisa na tela. Volta aqui, ó. Cliente 133 já foi desbloqueado por esse usuário, ou seja, se eu já liberei esse cliente em outro momento anterior, eu não consigo liberar ele de novo. Tanto que ele me dá aqui o usuário quem foi, o usuário que efetuou o bloqueio. No caso, fui eu, tá? Se eu pegar um cliente que eu não realizei nenhuma ação ainda, tá? Então posso vir aqui, eu vou bloquear ele, colocar aqui só OK, executar. Então bloqueei, tá? Posso vir aqui e o meu usuário mesmo efetuar a liberação. Ele fez por quê? Porque o meu usuário ele não realizou nenhum procedimento com esse cliente. Então eu posso bloquear e liberar, porque o meu grau de liberação será o mesmo, tanto para bloqueio quanto para liberação. Agora, se eu for aqui de novo e for querer bloquear ele novamente, o sistema ele vai me dar uma mensagem que esse cliente já foi desbloqueado por esse usuário que está aqui. Então, ele não permite que eu execute novamente, seja o bloqueio, seja a ativação. Então, por isso que o ideal é separar dentro da empresa. Ou seja, se eu for realizar um bloqueio de cadastro, que eu posso pegar clientes com em atraso baseado no filtro aqui, por até mesmo por estatística, quem for fazer a liberação seja outros usuários e aí ele vai validar pelo grau. Tá? Então, se o bloqueio aqui foi 100%, por exemplo, só vai se tornar bloqueado se um ou mais usuários também atingir 100%. Beleza? Espero que tenham gostado. Obrigado e até a próxima. Olá pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Nesse vídeo, vimos como alteramos a situação da pessoa ou do cliente baseado em grau de liberação. E aqui vai uma dica conforme eu já falei no vídeo. Se for utilizar por esse processo, configure o parâmetro e torne ele como principal, ok? Obrigado.